Oi, gente, muito bom dia para vocês. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Agora Goiás, ao vivo aqui pela TV Assembleia Legislativa. Quarta-feira, olha como é que está a nossa cidade de Goiânia, vista lá do Morro do Mendanha, ao vivo para você essa manhã. Olha, o tempo tá bom, tá gostoso, não é isso? A gente vai começar também a nossa edição do programa de hoje, contando sempre com a sua participação e a sua audiência, porque hoje nós temos assuntos muito importantes. Nós vamos falar, por exemplo, dos direitos previdenciários, por exemplo, das pessoas que são autistas, quando é criança, quando ela já está trabalhando, quais são esses direitos, tá certo? Nós vamos falar também de um trabalho importante na defesa da mulher, contra a violência. Tem uma cartilha, inclusive, que já está prontinha, já está à disposição e a gente vai saber o que diz essa cartilha, tá certo? Hoje tem futebol, a gente vai falar de contratações que estão chegando também aqui no futebol goiano. O Goiás contratou um jogador que é famoso jogador raiz. Sabe o que é isso? Aquele que não usa chuteira colorida, a camisa só por dentro do calção. A gente vai ouvir essa entrevista do Marcão daqui a pouquinho. Hoje tem também direito eleitoral. Fique atento porque esse ano tem eleição e, é claro, a gente vai falar para o eleitor, a gente vai falar para os pré-candidatos, tudo isso ao vivo para você agora no programa aqui na TV Assembleia. Fique com a gente. A Assembleia Legislativa promove a abertura oficial da campanha Abril Laranja. Está programada durante todo o mês uma série de ações, entre elas palestras, vacinação antirrábica e arrecadação de rações. Abril Laranja é conhecido também como mês de prevenção contra os maus tratos a animais. A reportagem que você vai ver agora é da Patrícia Lee. Este carinho, este cuidado todo é uma entrega honesta, bonita de se ver, de quem é apaixonado pelo seu pet. Gabriela é amor puro. Ela tem 2 pequenos, razão da alegria de sua vida. Não tem explicação, é um amor muito verdadeiro, sem nada em troca. Eles ficam esperando a gente chegar em casa, e eles sentem quando a gente está triste, quando alguma coisa está acontecendo. Então, assim, é o amor mais verdadeiro que existe. E hoje, eles dominaram o espaço por aqui. A atenção foi dedicada somente a eles e por uma boa causa. A Assembleia Legislativa vai sediar durante todo o mês uma série de ações destinada à prevenção, ao combate aos maus tratos e à conscientização sobre os cuidados necessários aos animais. A abertura oficial da campanha Abril Laranja contou com a participação do presidente da Casa, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, acompanhado de diversas autoridades, servidores e entidades ligadas à causa. Lei essa de nossa autoria, Abril Laranja, nossos pets que nos dão tanto amor e nós retribuímos, lembrando sempre dos cuidados, combate aos maus tratos, e esse zelo, esse cuidado que nós temos sim que ter com os nossos pets. O presidente Bruno e todos os deputados com nossa ação aí tem esse trabalho de conscientizar contra o maus tratos dos animais, incentivar a adoção de animais que de alguma forma foram abandonados e sem dúvida nenhuma apoiar também essa causa que é tão valorosa, os animais fazem parte também das nossas vidas. Não se pode ter maltratos aos animais. E hoje você observa que os cães, eles fazem parte das famílias. E a Assembleia antenada que está através do nosso presidente Bruno Peixoto, que já adotou o João, quase que um funcionário da casa, é um animal que é querido por todos, para representar esse Abril Laranja. Parceiro da campanha, o Grupo de Proteção Animal da Polícia Civil de Goiás destacou a importância da ação promovida pela Assembleia Legislativa. Existe uma questão cultural. Antigamente os animais eram tratados como objetos. Se um animal ficava doente, ele não era tratado pelo tutor. E então a gente percebe a importância de trazer essa informação para as pessoas hoje tratarem o animal como um ser senciente, que ele é, né? E um ser da família. A Polícia Civil, ela é parceira da Assembleia Legislativa desses projetos. O Grupo de Proteção Animal tem atuado de forma efetiva, dando resultados
e trazendo cada vez mais a população para que denuncie os crimes e maus tratos. Acho importante até mesmo para sensibilizar quem ainda não tem o bichinho, porque quando eles verem esse amor, toca o coração deles também de adotar, de ter um, e tem muitos bichinhos aí precisando de um lar. Parabéns, né, por essa atitude, por esse projeto de discutir essa questão dos animais nesse mês de abril, abril laranja. É claro que a gente vai discutir o amor, o carinho que a gente tem pelos animais, né, e como tem animais abandonados na cidade de Goiânia, no nosso estado. Agora é preciso a gente aprofundar cada vez mais também a discussão e a punição em relação aos maus tratos aos animais. É cada absurdo que a gente vê no dia a dia. Eu, inclusive, postei no meu Instagram uma imagem triste, mas postei muito mais como alerta. Aconteceu em Brasília. Um homem colocou a coleira no cachorro e foi puxando ele do lado de fora do carro. Ele dirigindo e o cachorro tendo que correr do lado de fora do carro. Para que isso? Não é? A gente fica perguntando, por que tanta maldade? Só que isso é crime. E todo crime tem que ser punido devidamente. Vamos falar agora sobre um assunto muito importante também. Quais são os direitos previdenciários das pessoas autistas? Quem vai responder para a gente é o advogado especialista nessa área, Jefferson Maleski, mais uma vez com a gente aqui no Agora Goiás da Assembleia Legislativa. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem. É um prazer estar de volta aqui falando desse assunto, já que a gente está no mês do autismo, né? Exatamente. Eu queria começar com a pessoa que é autista antes dela começar a trabalhar. Quando ela é criança, por exemplo, nasceu, a pessoa, o pai e a mãe percebeu, tem o diagnóstico. Ela tem algum direito? Quando é criança e adolescente, ainda sem ser em fase de trabalho, essa criança passa a ter direito ao BPC-LOAS, se a família se encaixar nos requisitos. Quais seriam os requisitos necessários para ela conseguir? A demonstração da deficiência, né, do aspecto autista, e no caso assistencial não é necessário que se olhe o grau. Então, tanto faz se é moderado, leve ou grave o autismo, essa criança vai poder pedir o BPC-LOAS se a renda familiar for compatível com o requisito, que é de até 1/4 do salário mínimo para a família. Então, imagine uma família... Por pessoa? Por pessoa. Isso. Imagine uma família onde só o marido trabalha, ele tem a esposa e mais 3 filhos. Já complementa a renda se ele ganhar só um salário mínimo. Então, daí, nesse caso, se ele tem um dos filhos ou até mesmo a esposa com autismo, eles vão poder pedir o benefício do BPC-LOAS. Tá certo. E depois, doutor, por exemplo, o autista ele já começa a trabalhar, já está maior de idade, já recebe o seu salário. Quais são os direitos que ele tem? E é importante aqui a gente diferenciar deficiência de incapacidade. Nem toda pessoa que tenha deficiência é incapaz de trabalhar. Então, as pessoas com autismo podem trabalhar normalmente. É claro que, dependendo do grau, em funções mais limitadas, mas o que acontece? Ela passa a ter direitos previdenciários a partir do momento que ela contribui, que ela trabalha de carteira assinada. E existem 2 benefícios que são melhores para as pessoas com deficiência, incluindo os autistas. Seria aposentadoria por idade, onde se aposenta mais cedo 5 anos, independente do grau. Aqui não tem o grau. E aposentadoria... Hoje, então, para o homem seria 60, para o autista, e para a mulher 57. 57. Então, esse benefício da aposentadoria por idade para a pessoa com o aspecto autista é 5 anos a menos. Mas ele vai ter que comprovar daí que ele trabalhou, a mulher trabalhou pelo menos 15 anos e o homem também trabalhou pelo menos 15 anos, e quando completar a idade de 57 ou 60, mulher ou homem, vai poder pedir o benefício. É o primeiro benefício previdenciário. O segundo é a aposentadoria por tempo de contribuição, aonde se aposenta também com tempo reduzido. E aí a gente tem aquela regra de homem que se aposenta com 35 anos e a mulher com 30, e aí a gente tem um esqueminha meio de que futebolístico, né? O esquema 2-4-4. Dependendo do grau, aqui eu vou olhar o grau do autismo, dependendo do grau vai diminuir 2 anos,
4 ou mais 4. Então, se for, por exemplo, um homem normal, sem nenhum aspecto autista, se aposenta com 35 anos de contribuição. Se esse homem tiver autismo de grau leve, ele se aposenta com 2 anos a menos, 33. Se ele tiver grau moderado, menos 4 anos, seria o 33 menos 4, 29. Se ele tiver grau grave, daí seria menos ainda, 25. 25. Então, é o esquema 2-4-4, tanto para homem quanto para mulher. Tá certo. Agora, nesse caso, por exemplo, vamos lá, ele está trabalhando, mas aí ele teve um problema de saúde, ele precisa do auxílio saúde. Como é que funciona isso? No caso, se o autismo ele trouxer uma incapacidade, ou se ele resultar numa incapacidade que a pessoa tenha que se afastar do trabalho, daí é igual para como se fosse para qualquer trabalhador, né? Então todos eles têm o mesmo direito. A pessoa estando incapaz temporariamente vai pedir o auxílio, o benefício chamado auxílio por incapacidade temporária, é o antigo auxílio doença. Sim. Se precisar se afastar por mais tempo, daí seria o que a gente conhecia como aposentadoria por invalidez, que é aposentadoria por incapacidade permanente agora. Agora, nesse caso aí, por exemplo, o INSS, muitas vezes, quando a pessoa tem um problema de saúde, eles tentam ao máximo, né, que a pessoa possa se recuperar para voltar ao trabalho. Como é que funciona também na questão do autismo? Inclusive, existe um benefício pouco conhecido para a pessoa que recebe BPC-LOAS, Sim, por ser pessoa com deficiência. Esse benefício foi criado em 2021, chamado Auxílio Inclusão, ou seja, tentando fazer com que as pessoas com deficiências que recebam o benefício voltem ao mercado de trabalho. Se ela se sentir apta a voltar ao trabalhar, conseguir um emprego, o governo paga um benefício de meio salário mínimo. Então, além do salário que ela vai ganhar trabalhando, ainda vai ganhar um benefício concomitante. O governo vai pagar, enquanto ela estiver trabalhando, vai pagar meio salário mínimo. É o benefício chamado de auxílio inclusão. Eu vou até pedir para o senhor repetir em quais casos isso pode ser aplicado. A pessoa tem que continuar cumprindo os requisitos do BPC-LOAS para a pessoa com deficiência. Isso, né? Menor de idade ou maior? Não está no mercado de trabalho? Mercado de trabalho. Aí já tem que estar no mercado de trabalho. Atendendo a questão da 25% da renda per capita. Isso. E tem que estar, por exemplo, a partir dos 16 anos ou 14 se for menor aprendiz. Então, no Brasil se permite que comece a trabalhar a partir dos 14, menor aprendiz, 16 anos normal. Sim. Então, a pessoa entra no mercado de trabalho e ela já recebia o BPC. Ela tem que continuar no cadastro único, né? A família dentro do cadastro único, e o benefício o salário que ela vai receber no emprego que ela entrar, esse salário tem que ser no máximo de 2 salários. O valor dele, esse é o limite. Até 2 salários ela continua recebendo independente o auxílio do número inclusão. de pessoas na família. Independente. Tem que continuar aquela renda per capita em 1/4 do salário mínimo. Sim. Sendo que esse salário que ela vai receber não vai contar para essa renda. Então, ela vai continuar recebendo um novo benefício, porque se troca o BPC por o auxílio inclusão, e ela, nesse sentido, ela vai receber duas fontes de renda, o salário e o benefício. E como é que a pessoa faz para receber isso? Qual é o trâmite burocrático para isso, doutor? Basicamente, qualquer benefício assistencial ou previdenciário, ela tem que primeiro verificar se cumpre os requisitos e depois solicitar a abertura de um processo, um procedimento, fazer um requerimento administrativo no INSS. Esse requerimento pode ser feito pelo 135, que é o número do INSS, pelo aplicativo Meu INSS ou pelo portal meu.inss.gov.br. Se ela cumprir os requisitos, junta os documentos que cumprem esses requisitos, por exemplo, documentos médicos, documentos de trabalho, carteira de trabalho, etc. E ela vai poder juntar isso no INSS. Se o INSS verificar que está tudo certinho, já aprova dentro de algumas semanas ou alguns meses. Tá certo. Dr. Jefferson Maleski, muito obrigado pela entrevista, pelas explicações aqui tão importantes no nosso programa Agora Goiás. Mais uma vez, um abraço para o senhor. Agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre que precisarem. Nós também. Muito obrigado, um abraço para o senhor. Vamos continuar com mais informações, mais reportagens aqui no nosso programa. Vamos falar de prevenção
e combate à tortura em Goiás, que foi tema de um debate aqui na Assembleia Legislativa. A pauta foi realizada pela Comissão de Direitos Humanos da Casa, presidida pelo deputado estadual Cristiano Galindo, do Solidariedade. A reportagem é da Edrisa Borges. Preocupados com o avanço da garantia de direitos e normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os cidadãos, integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Alego debateram com diversas instituições e a sociedade civil a importância e a necessidade da institucionalização de um mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura e aos maus-tratos em Goiás, além de fortalecer e atualizar o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, instituído pela Lei Estadual 19.684 de 2017. Nós temos um comitê instituído, mas carece do mecanismo que é talvez o ponto principal dos nossos trabalhos, né? Nós não conseguimos exercer plenamente as funções do comitê, então para a gente é de suma importância esse debate aqui hoje. O que isso significa na prática? Na prática, as pessoas vão ter mais um órgão disponível para não só repressão, mas principalmente a prevenção de atos que violem os direitos humanos dentro dos nossos estados, principalmente naqueles locais que a gente chama de instituições totais, como são os presídios, locais de privação de liberdade, clínicas e comunidades terapêuticas, enfim. Essas situações envolvendo torturas, maus tratos, possam ser realmente devidamente apuradas e julgadas conforme cada caso. Durante a reunião pública, houve uma palestra sobre a importância do tema no contexto do Estado. O meu papel hoje é aprofundar no tema a partir do modelo que é o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e como ele é necessário e pode ser implementado no estado de Goiás como um avanço nas pautas de direitos humanos. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alego, deputado Cristiano Galindo, ressaltou a necessidade e importância de se discutir o tema em Goiás. Tortura realmente é uma coisa que não é cabível nos dias, então a gente precisa cada vez mais melhorar e eu tenho certeza que esse trabalho tem sido feito e aqui esse diálogo, começando um diálogo para a gente conseguir evoluir nesse assunto. A gente vai falar agora de um tema muito importante, de uma cartilha, né, que já está prontinha, denominada Direitos das Mulheres, Nosso Dever. Quais são os nossos deveres, hein? Nós vamos falar agora sobre isso com o Frederico Assis, que é do grupo Poder Ecofeminino. Tá tudo bem, Frederico? Seja bem-vindo. Tudo bom, Jodervano? Tudo tranquilo. Me fala dessa cartilha. Então, essa cartilha surgiu a partir da minha percepção de que o índice de violência contra a mulher em Goiás, apesar dos avanços na segurança pública, né, os índices estavam muito altos, né? O Goiás apresentou um recorde, né? Aliás, é o único índice que não reduziu, né? Sim. Todos os outros reduziram, mas essa, principalmente a questão do feminicídio, não, né? Uhum. Então, aí, sensível a essa questão, eu procurei a Procuradoria da Mulher para a gente fazer uma parceria justamente elaborando uma cartilha que pudesse ser distribuída para todo o interior do estado, né? E aí a gente tentou utilizar recursos visuais, persuasivos, né, a partir de uma exposição que foi feita aqui na Alego, chamada O Não Grito das Mulheres, com a artista plástica Leonísia Goya, que foi inspirada na obra O Grito, do Edvard Munch, expressionista, aquele quadro, né, que tem um homem com a goela bem explícita. E aí ela fez várias releituras desse quadro a partir dessa série, né, que é uma série, a partir do ponto de vista das mulheres vítimas de violência. Tá certo. E o que a gente pode extrair, por exemplo, dessa cartilha para a gente colocar em prática no nosso dia a dia? Aliás, a gente está até mostrando aqui no vídeo Direitos das Mulheres, né, o nosso dever. Sim, acredito assim, que a cartilha ela contribui no sentido de humanizar, né, assim, a divulgação desse conteúdo, né, que normalmente é muito impactante, principalmente para o homem, né? A violência, a imagem em si, né? Então a gente resolveu escolher o tema da própria arte da Leonísia para poder suavizar um pouco, né, tornar mais agradável, apesar do assunto ser desagradável.
E então a gente conseguiu tratar dos 5 tipos de violência, né, que é a patrimonial, a física, a sexual, a moral e a psicológica, utilizando as imagens da artista, e nesse sentido dificulta um pouco a revitimização, né, no sentido muito literal, né? Certo. E no sentido de, vamos trabalhar a questão do nosso dever. Qual que é o nosso dever? Sim, o dever nosso, enquanto cidadão, é conhecer os direitos, né, de todas as pessoas, né, sobretudo as minorias, né, as pessoas mais vulneráveis. E a partir disso, conhecendo os direitos, passa a você ter o dever de seguir e de disseminar esse conteúdo, né, porque é muito difícil vencer a barreira do machismo estrutural, né? A gente sabe que isso está disseminado de uma forma muito internalizada na cultura. Mas a gente está avançando nesse sentido, Frederico, ou se você acha que é muito lento ainda? É um processo moroso, porque as pessoas tendem a naturalizar os comportamentos, né, agressivos dentro da própria cultura, né, dentro dos hábitos, dos valores cotidianos. Por exemplo, as pessoas são ensinadas muito cedo a se comportar de maneira X ou Y em relação ao gênero. Então, a mulher sempre vai ser doutrinada para ficar mais preservada, para não se expor tanto ao risco, por exemplo, de sair em locais públicos. Então, isso tudo vai criando um sentimento de inferiorização que não é essencial, porque os corpos são livres, né, são potentes. A mulher tem certas especificidades em relação ao seu metabolismo, mas isso não cria uma diferenciação radical entre os corpos. Mas a cultura faz com que o homem seja projetado para uma postura mais agressiva, mais expansionista, mais, vamos dizer assim, altiva, e a mulher recolhida, reservada e até castradora, né? E nesse sentido, acredito que à medida que esses direitos forem sendo ensinados cada vez mais cedo, né, até mesmo nas escolas, a gente teria mais chance de criar novos tipos de olhares sobre a mulher e sobre a humanidade, né? Agora, Frederico, por exemplo, que público vocês estão destinando, que forma de acesso que as pessoas vão ter e estão tendo a essa cartilha? O público-alvo em primeira mão, são as próprias mulheres, né, que a maioria não conhece as leis, tem muito medo em denunciar, porque, de certa forma, a estrutura do Estado também em acolher as mulheres vítimas de violência é escassa, é reduzida, né? Às vezes elas dependem dos agressores, em termos materiais, até psicológicos, e elas, às vezes, saírem desse domínio para depender do Estado. A gente sabe das precariedades, e muitas vezes elas ficam reféns também do próprio Estado, no sentido que não vão ter um local adequado de moradia, não vão ter uma renda, então saem de uma situação precária ou indigna por uma situação talvez até mais precária e talvez mais indigna, que seria ficar dependendo das políticas públicas que existem, mas que muitas vezes não são suficientes. Tá certo. Parabéns pelo trabalho. Uhum. Eu agradeço o convite e espero que vocês possam conhecer a nossa cartilha. Ela está disponível no Instagram da Escola Legislativa e na Procuradoria da Mulher aqui da Alego. E estou à disposição aí para mais esclarecimentos. Volte mais vezes. Nós conversamos com o Frederico Assis, que ele é do grupo Poder Ecofeminino, sobre o lançamento dessa cartilha Direitos das Mulheres, Nosso Dever. Grande abraço para você. Obrigado, Jordão. Até mais. Obrigado a você. Vamos falar agora de futebol. Homenagem da FGF, Federação Goiana de Futebol. O Goianão 2024 foi marcado por muitos gols, vitórias, derrotas e também muita emoção. E tudo isso foi transmitido pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa. E para homenagear os melhores jogadores, a FGF realizou uma grande festa. Quem acompanhou foi a repórter Michele Moura.
Noite de festa para o esporte goiano. A Federação Goiana de Futebol premiou os melhores jogadores do Goianão e prestou homenagens a autoridades políticas. Um campeonato que será lembrado por todos. Arquibancadas lotadas, recordes de audiências nos canais de transmissões e espetáculos em campo. Sob o comando de Ronei Freitas, a Federação Goiana de Futebol tem se destacado em todo o país pela organização e sucesso. A gente está muito feliz por tudo aquilo que aconteceu no Campeonato Goiano deste ano. Primeiramente, essa parceria que nós fizemos com o governo do estado, a parceria que nós fizemos com o Bruno Peixoto, presidente da Assembleia, com a Assembleia Legislativa, realmente foi muito satisfatória e muito positivo para a nossa competição, para o sucesso da nossa competição. Com recorde de audiência, o Campeonato Goiano foi transmitido pela TV Brasil Central, TV Assembleia, YouTube, pelo app Deputados Aqui e pela TV Cultura nos jogos finais. Chegar nesse momento e graças a Deus, com elogios da população, elogios do telespectador, nos orgulha, porque mostra que o trabalho é sério, que nós temos profissionais competentes, jornalistas extremamente competentes, técnicos maravilhosos, que se empenharam para que a gente pudesse fazer um trabalho digno para o estado de Goiás. O secretário da TV Assembleia Legislativa, Paulo Berings, destacou o balanço positivo dos jogos e transmissões. Estou muito feliz. Assim como eu, está toda a direção da TV Brasil Central, também está a direção da Assembleia Legislativa, por essa parceria maravilhosa que vem já de algum tempo e que culminou agora com esse sucesso absoluto, maravilhoso do Campeonato Goiano de Futebol. Tem gente assistindo no mundo inteiro. Pela terceira vez consecutiva, o Atlético Goianiense sagrou-se campeão goiano, conforme destacado pelo presidente Adson Batista. Os jogadores do Atlético são merecedores, jogadores profissionais, jogadores que se dedicam muito e por isso veio esse importantíssimo tricampeonato. Jair Ventura, técnico do Atlético, falou sobre o tricampeonato e da expectativa do clube para o Campeonato Brasileiro. Já temos o Flamengo pela frente, um grande desafio, a Série A, que a gente sabe a dificuldade, mas o nosso time está bem encaixado, a gente tem um grupo muito forte, o Adson nos entregou um elenco que é para a gente fazer o melhor campeonato possível, é isso que a gente vai fazer. Mais uma vez, o jogador do Atlético, Luiz Fernando, é premiado como artilheiro do campeonato, recebendo também os prêmios de melhor atacante e craque. Está sendo muito importante para mim, poder estar conquistando esse tricampeonato, né, com o Atlético, com o Atlético, um clube que eu acho que fez tudo por mim, né? Me ajudou sempre quando eu cheguei aqui, onde tudo começou, abriu as portas para mim, então isso é gratificante demais para mim. O melhor meia do campeonato, Shailon, do Atlético, recebeu o prêmio das mãos do presidente do Parlamento goiano, deputado Bruno Peixoto. Muito legal, estou muito feliz pelo prêmio, pelo desempenho de todos, vários companheiros aí ganhando prêmio, isso é bacana demais. Coroa o nosso trabalho, né? O nosso começo de ano, que foi muito importante sair com esse título e com os prêmios individuais também. Quem marcou presença no evento foi o deputado Ricardo Quirino, que participou como comentarista de vários jogos do Goianão e falou da grata experiência. Tudo que veio para nós é a oportunidade de participar desse Goianão que entrou para a história, até porque o Atlético também pela primeira vez ganhou o tricampeonato, né? Isso foi muito significativo para mim, para o meu trabalho em defesa do esporte. Eu saio muito feliz e espero ser convocado nessa seleção que vai trabalhar no próximo Goianão. Homenageado pela federação, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, destacou o sucesso das transmissões e que a parceria para o próximo ano já está fechada. O ano que vem, deputados aqui no nosso aplicativo, TV Assembleia Legislativa, Federação Goiana de Futebol, TV Brasil Central, Governo do Estado, juntos para transmitirmos o Goianão. Na coletiva, o governador Ronaldo Caiado ressaltou a importância do campeonato e o apoio do Estado. Nós vamos continuar
com esse patrocínio, vamos continuar com esse projeto nosso, que é um projeto vitorioso. Ele é um projeto que deu dimensão cada vez maior ao nosso futebol goiano. E a gente vai dando sequência também a essa festa do Campeonato Goiano 2024 com duas figuras que participaram ativamente também dessas transmissões, de avaliações do campeonato. Álvaro Alexandre, ou Álvaro do Universo, popularmente conhecido. Tá tudo bem? Bom dia. Bom dia, Jalevar. Bom dia, Hugo. Bom dia a todos os amigos aqui da TV Assembleia. Hugo Duarte, bom dia. Bom dia, Jordevar Rosa, o melhor do Brasil. Alegria, né? O Campeonato Goiano chegou ao final e já começa o Brasileiro. Qual a avaliação que vocês fazem do Campeonato Goiano? Começando com você, Hugo. Olha, muito bom o Campeonato Goiano disputado. Para mim, as equipes do interior, o ano que vem, precisam reforçar mais. O campeonato foi praticamente decidido na capital. Eu coloco a Aparecidense. Eu já não falo que é do interior, que a Aparecidense já é Aparecida colada em Goiânia, então deu a lógica, né? Ao final, o Vila e Atlético, eu esperava poderia entrar o Goiás ou a própria Aparecidense. Então, o campeonato, para mim, foi entre essas 4 equipes. Você gostou, Alvo? Superou a expectativa, Jordevar. Eu tinha, assim, não uma expectativa tão boa, porque nos últimos campeonatos a gente criava essa expectativa e chegava no final, vinha aquela decepção. Essa não, esse campeonato eu gostei. Poderia ter as equipes do interior, se estruturasse mais, poderiam ter feito jogo mais duro com as equipes da capital, mas a surpresa boa foi o Goiânia, né? O nosso Goiânia, que realmente surpreendeu, né? O grande trabalho do Glauber Ramos lá, que conseguiu levar o Goiânia para a Série D e chegar nas finais aí do Campeonato Goiano. E o time da capital a gente sabia que chegaria, né? Mas eu acho que foi um bom campeonato, pode ser melhorado para o ano que vem, mas foi, como eu digo, alcançou a expectativa que a gente estava esperando. Agora, a discussão que a gente sempre fazia, e aí depende também da opinião de vocês, que eu quero ouvir, né, o melhor jogador do campeonato. Eu não concordo que foi o Luiz Fernando, não. O Luiz Fernando foi o artilheiro do campeonato. A gente está até conversando, né, Hugo? Você votou? Eu não. Você votou? Não. Aí, ó, tá vendo? Nem eu, nem o Hugo votamos. Não. Se a gente tivesse votado... Quem votou, votaram no artilheiro como o melhor jogador do campeonato. Há uma diferença. O artilheiro, o goleiro, o melhor jogador do campeonato dentro de campo foi o Shailon do Atlético, que também não ganhou, né? Ganhou como melhor? Não ganhou não. Não ganhou como melhor. O Shailon deu passes preciosos durante o campeonato todo. A gente cansou de falar aqui, né? Decisivo durante o campeanato todo. Jogou bem, fez zagueiro artilheiro e fez gol no campeonato. Sim. Então, quer dizer, ele 7 ou 8 gols. Ele foi o completo do campeonato. Ele, durante todas as rodadas, o Shailon se destacou, não só no Campeonato Brasileiro, também em outras competições, como Copa do Brasil, né, e outras competições. E um detalhe, esqueceram de um jogador aí dessa seleção, que montaram a seleção, né? Esqueceram do Naninho, colocaram 2 volantes, colocaram o Ralf na seleção e o Baralhas. Não, quem é o volante? É o Baralhas ou o Ralf? E o Naninho deveria estar nessa seleção também. Eu questionei isso também, porque o Ralf e o Baralhas jogam na mesma posição. Sim. Então tem que ser quem foi melhor, o Ralf ou o Baralhas? Né? Aí quiseram contemplar os dois, botaram os dois, mas os dois jogam na mesma posição, são volantes de contenção. O ano que vem nós 3 vamos votar. Pronto. Com certeza que a seleção será diferente. Por isso que o futebol é bom por causa dessas polêmicas todas que a gente... É opinião. Lógico. Não é isso? Lógico. Agora, gente, vamos falar do Atlético e Flamengo. Mas já venderam até ontem mais de 15 mil ingressos. Mais de 15 mil ingressos. No início da Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar do preço, né? O pessoal chiou um pouquinho com o preço, apesar de promoção, meia entrada. Vai lotar do mesmo jeito. Eu também acho que eu também tenho essa opinião. Vai estar cheio do mesmo jeito. Esse jogo do Flamengo e do Atlético foi feito para quem tem dinheiro. A pessoa, não vou dizer, a pessoa que não tem aquela, né, condições financeiras sobrando em casa, que não pode levar a esposa, não pode levar o filho, porque pagar 200, ou mesmo se for a meia, que é 150 reais, esse ingresso deveria ter sido um preço de 50 reais. Seria na verdade, quem define isso é o Atlético, né? É o Atlético. O Atlético está fazendo o torcedor do Flamengo pagar pelo torcedor do Atlético. Isso. Porque quem é sócio torcedor não paga nada do Atlético. E outra coisa... a torcida do Flamengo, porque sabe que a lotação... Só que dividiram, né? Dividiram metade para o Flamengo e metade para o Atlético. Só que a metade do Atlético não vai estar lá, porque eu entro lá e posso entrar com camisa rubro-negra,
do mesmo jeito achar que é atleticano e ser flamenguista. É tudo a mesma coisa? Vai ser tudo a mesma coisa. E tem um detalhe, né, Jolevar? Muita gente vem de fora assistir esse Mato jogo. Grosso, né? Brasília. Brasília, principalmente, já sei que tem caravanas, Hugo, em Brasília já preparando para vir domingo aqui para assistir o jogo. Então, esse povo compra o ingresso. Com certeza. Vem, tradicional. O estacionamento do Serra Dourada fica lotado de ônibus que vem de outras localidades para assistir justamente esse jogo. Tá, eu quero a opinião de vocês sobre o resultado, mas antes eu vou pedir para o Kennedy já preparar uma fala de um jogador raiz, tá certo? Jogador raiz? Jogador raiz. Daqui a pouco nós vamos saber o que é isso, tá certo? Quem vence, Atlético ou Flamengo? Álvaro. Flamengo. É? Flamengo. O Atlético Arrisca placar? 2-0, Jolevar. Eu acho que o Flamengo aqui dentro, como eu falei, o Flamengo e o Palmeiras são os dois times a ser batidos no Campeonato Brasileiro. Então, 2-0. O Flamengo já entra como campeão carioca e com o time, né, o que a gente precisa falar. A escalação do Flamengo e os reservas do Flamengo dá para montar qualquer time do Brasil e se bobear da América do Sul toda. Então, eu acho que o Flamengo é o favorito. Placar, Hugo Duarte. Você, em 1973, você jogava na loteria esportiva? Sim. Você lembra do negocinho? Zebra. 2-1 pro Atlético Goianiense. O Atlético, para mim, vence o Flamengo. Pronto. Já está aqui resultados. 2-0 pro Flamengo, segundo o Álvaro. 2-1 pro Atlético, segundo Hugo Duarte. Tá bom? Eu quero colocar, prepara aí, porque é o seguinte, sabe aquele jogador? Antigamente era chuteira preta, né? Tinha. Hoje tem chuteira toda cor, toda preta. Hoje tem chuteira tudo que é cor. Cor de rosa, laranja, tudo que é azul, cor. Tem branca. multicor, né? Tem gente que usa de uma cor, de uma cor, de outra. Tem chuteira que mistura tudo que é cor. Só que o Goiás está trazendo um novo contratado, né? O volante Marcão, que ele falou que esse negócio de chuteira colorida não é com ele, não. Ali é calção, camisa para dentro do calção e é um jogador raiz. Vamos ver o depoimento dele. Essa é uma das minhas características, né? Marcação, não se entregar nunca, não desistir de nenhuma jogada, tá sempre pronto, ativo para ajudar qualquer companheiro na situação. Então tenho certeza que não só a minha pessoa, mas também com um pouco, como se diz, do meu empurrão, acho que não só eu, mas todos os atletas vão estar bem focados, bem mais ligados nessa sequência. Porque requer isso, o Campeonato Brasileiro requer isso. Não tem como você parar e pensar, porque senão um ponto que fica para trás já vai fazer diferença lá na frente. Então eu tenho certeza que, não só eu, mas como todos que já estão, e se porventura algum atleta que for chegar, eu tenho certeza que todos vão estar mais ligados. E ele falou assim no encerramento, a gente não tem essa fala dele, ele falou assim, comigo é assim, chuteira preta, nada de chuteira colorida, camisa para dentro do calção, que hoje ninguém usa mais. Não, nunca. E ele falou uma frase interessante, ele falou assim, eu sou daqueles volantes que é o seguinte, ou passa a bola ou passa o jogador, os dois não. Esse é o verdadeiro raiz mesmo. Esse não é raiz, isso aí já é uma madeira, uma árvore, isso aí é um aroeira. E um detalhe, Jolevar, o Goiás precisava contratar pelo menos uns 10 desse aí, viu? Uns 10 aí, aroeira desse aí. Você viu a cara fechada dele? Não, isso que eu falar, ele não ri. Outra coisa, é aquele jogador pé de ferro, né? E o futebol está precisando disso. O futebol está muito moderno. E precisa jogar bola, porque não adianta usar chuteira roxa, vermelha, rosa e não jogar bola. Eu estou pensando no Marcão, por exemplo, num gol do Goiás, por exemplo, aí o pessoal resolve fazer uma dancinha. Não faz nunca. Não faz, né? Ele não vai deixar, não. Só quem não vai gostar é o patrocinador, né? Que tem hoje patrocinador em tudo que é lugar. Quando ele botar a camisa para dentro, já escondeu o patrocinador. Tá bom. Gente, eu quero agradecer vocês mais uma vez, né? Álvaro, da Universo, muito obrigado. Hugo Duarte, um abraço para vocês. Lembrando que às 11 horas o Alego Esportes aguarda por você. Um grande abraço. Tá certo. Um abraço e voltem mais vezes. Vamos para Rio Verde agora, vamos falar da Tecnoshow. Você sabia que uma das maiores feiras tecnológicas agrária ocorre aqui em Goiás? É isso mesmo, já está na 29ª edição. A Tecnoshow Comigo ocorre todos os anos lá na cidade de Rio Verde, recebe milhares de participantes e movimenta bilhões em negócios. Vamos saber agora mais detalhes com a Mona Lisa Carneiro. Os deputados estaduais Cairo Salim, Rosângela Rezende, Carlos Cabral e Lucas do Vale, anfitrião do evento, participaram da abertura da 21ª edição da Tecnoshow Comigo, juntamente com o governador Ronaldo Caiado, do vice-governador Daniel Vilela, dos deputados federais Marussa e Ismael Alexandrino, além do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. O ministro destacou
destacou a produtividade do agro brasileiro e falou sobre a importância da Embrapa. O Brasil saiu nos últimos 50 anos de importador de alimentos para ser o grande exportador mundial. Incrementamos 140% de área ao nosso sistema produtivo, dos anos 70 até os anos 2020. Mas crescemos a nossa produtividade em 580%. A Embrapa, não é coincidência, porque eu não acredito em coincidência, nasce exatamente neste momento, há 50 anos atrás. E alavanca as tecnologias para o homem do campo. O prefeito de Rio Verde destacou o aumento do PIB da cidade. O nosso PIB, que mostra a nossa riqueza, nosso produto interno bruto, dobrou em 10 anos. Foi maior do que a China e nos últimos 4 anos foi igualzinho um foguete, em função do terminal logístico ferroviário da UNA. Nós temos hoje aí, o ano passado foi 635 empresas, esse ano tem 690. Aumentamos a área e as empresas que eu achei que não vinham tão forte, vieram mais forte que todos os anos. Durante a Feira de Tecnologia Rural, a capital do estado de Goiás é transferida para Rio Verde. E em ato solene, os poderes executivo, legislativo e judiciário são instalados. O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, ressaltou a movimentação que a Tecnoshow leva para a região sudoeste do estado. Alguns números chamam a atenção, né? Hoje tem 4 voos da Azul de São Paulo operando aqui, isso é inédito para Rio Verde. Só hoje pousaram mais de 50 aeronaves executivas aqui, vão passar 150 mil pessoas em 5 dias. Então mostra realmente a consolidação da Tecnoshow como talvez a maior do Brasil hoje, motivo de muito orgulho para o estado e, claro, o movimento do turismo, nós ficamos muito felizes com isso. A Tecnoshow 2024 deve receber cerca de 140 mil visitantes nos 5 dias de feira. A projeção de negócios fechados é de 11 bilhões de reais. E ainda vale ressaltar que 190 estandes estão presentes na feira de 2024, o que torna a Tecnoshow a maior feira de agronegócios e tecnologia rural, a maior do Centro-Oeste e a segunda maior do Brasil. O município de Rio Verde, que representa 1/3 das exportações do estado. Então é uma feira que não só representa o município de Rio Verde, mas também o estado de Goiás e o nosso Brasil. Durante a semana, diversas empresas oferecem palestras sobre tecnologia e inovação rural e negócios agropecuários. A gente assistiu uma palestra sobre a Fazenda do Futuro no ProSoja, que falava sobre a soja e o milho e sobre a administração das fazendas, e outro no Bayer sobre pesticidas. Um assunto muito destacado pelas autoridades foi em relação ao respeito ao meio ambiente. A deputada Rosângela Rezende, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente na Assembleia, falou sobre as mudanças em Goiás em relação ao desmatamento ilegal. No ano de 2023, quando o governador Ronaldo Caiado falou assim, tolerância zero para desmatamento ilegal. E hoje a gente teve simbolicamente aqui, assim que terminou a cerimônia, o plantio de uma árvore. Isso demonstra que o tema da qualidade do nosso do meio ambiente, a responsabilidade que é de todos nós e dos governos de executar, né, tanto a gente de fiscalizar, enquanto o legislativo, quanto o executivo, de fazer valer as leis, está presente nos debates goianos. O deputado Carlos Cabral falou sobre o que, para ele, tem sido o destaque da Tecnoshow 2024. Hoje nós tivemos aqui, especialmente nesse dia da abertura, uma solenidade onde a gente teve um grande posicionamento político, onde toda a classe do agronegócio brasileiro pôde falar diretamente, inclusive para o ministro da Agricultura, que aqui esteve presente representando o governo federal, que é uma marca. Esse momento político de fala, de pronúncia do agronegócio para toda a classe política brasileira é que é o grande palco que a Tecnoshow tem, muito maior do que qualquer outra feira do Brasil. O governador Ronaldo Caiado prestou conta das obras financiadas pelo Fundeinfra. Aqui nós teremos quase a metade do investimento do que o Fundeinfra já arrecadou até o momento. Além de rodovias que nós estamos ampliando no nosso estado de Goiás, recuperando as rodovias e, ao mesmo tempo, construindo outro.
Gente, vamos falar agora sobre um projeto muito importante, é o projeto Almeja do IFG. Eu quero saber mais detalhes desse projeto com a Kênia Ribeiro, que ela é coordenadora do projeto e está aqui com a gente ao vivo. Já estamos nesse projeto, na 2ª edição. Tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, Jordevá. Um prazer estar aqui. Agradeço muito pela oportunidade. Bom dia a todos que nos acompanham. Kênia, fala para mim o que é o projeto Almeja. Jordevá, o projeto Almeja, ele foi um projeto piloto que iniciou em 2020, foi selecionado dentre outros 15 projetos no Brasil, nos institutos federais, pelo governo federal, pela SEB, CETEC, né, do MEC, e deu muito certo a primeira edição e a gente submeteu, né, uma nova proposta de projeto. Estamos já na sua 2ª edição, é um projeto de formação continuada para professores e servidores técnicos administrativos que atuam diretamente no processo de ensino-aprendizagem para os estudantes da EJA, público de jovens e adultos, e também ofertamos uma formação para esse público, né, para os sujeitos da EJA. Então, é um projeto que o IFG, por meio da nossa reitora atual, na época pró-reitora de ensino, professora Oneida Irigon, idealizou e foi contemplado, né, como um dos projetos piloto. E qual é o desafio, por exemplo, para trabalhar com esse público na questão da educação de jovens e adultos? Olha, são vários os desafios, porque esses sujeitos, né, por algum motivo, eles não tiveram acesso à educação na sua idade comum ou desistiram de estudar por questões de trabalho, né? Muitos têm que lutar pela sobrevivência, então a maioria são trabalhadores que não tiveram oportunidades para estudar, né, na idade correta, que a gente diz. Então, um dos desafios é fazer com que esse público retorne para a educação, né, para a sua escolarização, alfabetizá-los, letrando, que é muito diferente, né, de alfabetizar crianças, é uma linguagem diferente, é uma forma diferente. Então, dar o acesso, esse é um desafio, mas também fazer com que esse público permaneça com êxito e conclua a sua formação básica, né? Pois é, e eu queria saber de que forma, por exemplo, vocês estão identificando essas pessoas para que elas possam saber, olha, existe esse projeto, eu posso participar e eu quero participar. Sim, esse projeto, ele tem um objetivo muito importante, que é articular parcerias com as secretarias municipais e estadual de Goiás. Como eu falei, né, no início, foram 13 institutos no Brasil que iniciaram. Hoje já temos mais de 40 institutos participando deste projeto no Brasil afora. E aqui em Goiás, no Instituto Federal de Goiás, um objetivo muito importante é firmar essas parcerias com as secretarias de educação, né, daqui de Goiás. Então, necessariamente, o público da EJA que fazem parte do nosso projeto tem que estar matriculado no ensino básico, porque a gente oferta o currículo profissionalizante, vamos dizer assim. Então, a gente busca fazer essa parceria com os municípios, com as secretarias estaduais e também com as secretarias municipais do estado de Goiás, e esse estudante tem que estar lá, fazendo o ensino fundamental ou médio e fazendo conosco o que a gente chama de curso FIC, que é um curso de formação inicial continuada de 160 horas. Nós ofertamos, então, informática, já estamos na 3ª etapa, né, de uma 2ª edição do projeto. Então, a cada ano a gente oferta essa formação, que dura em média aí 6 meses, e ao final esse trabalhador, estudante, tem conosco a certificação profissionalizante desse curso que a gente oferece. E os professores, né, necessariamente têm que estar lá
lidando com esses sujeitos na sala de aula, tanto do município quanto do estado. Então a gente capta esses cursistas indo até as escolas, fazendo a parceria com as secretarias, divulgando o projeto dentro das escolas. Kênia, obrigado pela sua participação. Volte mais vezes. Um bom dia para você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Estamos à disposição. Tá certo. Vamos continuando. Daqui a pouco a gente vai falar sobre direito eleitoral. Nós vamos falar do senador Sérgio Moro. Tem muitas informações para você. Mas agora você vai ver que a escola do Legislativo, que fica aqui na Assembleia, tem um projeto bacana que recebe estudantes do estado para conhecer o Parlamento Goiano. A reportagem é do Tom Barbosa. A 4ª edição do projeto Escola no Legislativo, em parceria com a Assembleia Legislativa de Goiás, trouxe às dependências da Casa de Leis os alunos de ensino médio do Colégio Estadual Centro de Ensino Período Integral Pré-Universitário CEP. A professora Etienne Gonçalves de Oliveira guiou os alunos pelas dependências da Alego, onde os estudantes puderam conhecer diversos lugares, incluindo o plenário da Casa Iris Rezende Machado. Nesse passeio com os meninos pelas dependências da Assembleia, eu levo os meninos ao plenário, onde falo da estrutura física e da função do plenário, que é o órgão máximo da Assembleia Legislativa. Falo na entrada principal do nosso Palácio Maguito Vilela, que o surgimento e a origem do estado de Goiás. O professor Maurício Paranaguá falou aos alunos da origem, evolução histórica e importância do poder legislativo. O legislativo que representa os interesses da sociedade, e esses interesses são assegurados através de leis. Por isso a importância da escolha dos membros do poder legislativo, tanto em nível nacional, quanto em nível estadual, quanto em nível municipal. Eu saio bem gratificado assim, porque eu acho ele muito legal assim, ele explica bem, ele fala muito bem, eu gostei de tudo assim e aprendi muito com ele. Esses temas a gente estuda na escola mesmo e rever esses assuntos aqui e ver a importância que tem, uma coisa que às vezes a gente acha que não tem tanta importância, na verdade tem um grande impacto hoje em dia. Olha, toda quarta-feira a gente tem aqui a participação do advogado Dr. Danúbio Remy, que é especialista em direito eleitoral, e ele sempre fala das eleições 2024, né? Porque esse ano o Brasil inteiro vai votar para escolher prefeito, vice-prefeito e vereadores. Doutor Danúbio, está tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia, Jodevá. Bom dia a todos os telespectadores da TV Alego. Queria começar com o senhor sobre a questão da votação lá em relação ao mandato do senador Sérgio Moro, lá no Paraná, formou maioria para não cassação. O que o senhor achou? Então, eu acho, conhecendo o direito e conhecendo um pouco dos fatos, eu vejo que era previsível, né? A gente não pode colocar o processo político eleitoral como um instrumento de cassação política. E ali nós temos que buscar uma cassação jurídica. E o elemento que ele foi denunciado, salvo engano, pelo conhecimento que eu tenho pelo Ministério Público, com o parecer do Ministério Público, inclusive, é de que ele teria cometido abuso de poder econômico. E como teria sido esse abuso de poder econômico, Jodevá? Ele teria saído pré-candidato a presidente da República, utilizado recursos dessa candidatura de pré-candidato a presidente da República, até foi pelo partido Podemos, quando ele estava na cidade de São Paulo, buscando o domicílio eleitoral de São Paulo. A partir do momento que foi negado o domicílio eleitoral dele de São Paulo, ele veio para o Paraná e se sagrou candidato por outro partido político, né, evidentemente dentro do prazo permitido ali, candidato a senador da República. Agora, a gente tem que verificar o ápice de tempo. Ele foi pré-candidato antes de 6 meses, porque se ele teve que filiar a outro partido político e transferir o título eleitoral, como você tem ali tão somente 5 meses de pré-campanha eleitoral, né, por parte do senador Moro. Então eu vejo que esse fato dele ter sido pré-candidato a presidente da República não influenciou no resultado das eleições dele de senador. Mesmo porque hoje nós temos pré-candidatos a prefeito que pode muito bem não ser aprovado nas convenções e sair candidato a vereador. Pois é, claro que tem recursos, né, para o TSE, mas isso é uma outra história e posteriormente, se tiver, a gente vai tratar aqui. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, pré-campanha, vamos pegar aqui Goiânia, por exemplo, nós temos pré-candidatos, o interior também tem. Se essas pessoas podem ter gastos também bancados pelo poder público?
Sim, vamos lá. O fundamento da ação do Moro foi exatamente esse, porque ele utilizou de recursos do fundo eleitoral, do fundo partidário, né, na pré-campanha eleitoral, para poder projetar a campanha eleitoral. A legislação fala que os partidos podem utilizar dos recursos públicos para promover as atividades partidárias e não uma pré-candidatura em si, né? Então, assim, na pré-campanha você não faz prestação de contas de campanha. É muito importante a gente levantar essas questões. E o recurso público que nós temos na pré-campanha é do fundo partidário, que é um recurso para a manutenção dos partidos políticos. Então, essa manutenção dos partidos políticos de utilizar desse recurso na pré-campanha pode ocasionar o problema que nós tivemos no processo do Sérgio Moro, que formou maioria, mas que com certeza tem um voto divergente ali com fundamentos, e o próprio Ministério Público com fundamento pelo abuso de poder econômico. Eu queria pegar duas situações. Uma até foi citada para o senhor. Às vezes a pessoa lança a pré-candidatura, depois ela desiste e vai ser candidato a vereador. Nesse caso, os gastos que ela teve na pré-campanha, como é que eles podem ser contabilizados? Exatamente esse ponto. Você não contabiliza gastos de pré-campanha, porque não existe a figura do candidato ali. Então, os gastos são realizados a expensas ou do partido político para promoção de atividades partidárias, encontros partidários, formação de apresentação do candidato internamente, isso não pode ser fato externo, e pelos recursos do próprio candidato. Então, você não precisa fazer uma prestação de conta efetiva na pré-campanha. O que se pune é o abuso. O abuso de poder político, o abuso de poder econômico e de propaganda é um fenômeno jurídico que promove a desigualdade no processo político eleitoral. Lembrando que se esse fator for comprovadamente influenciador no resultado da eleição, com certeza o candidato vai ser punido caso seja eleito. Doutor, quando se configura o abuso do poder econômico? O abuso de poder econômico, ele se configura quando afeta a igualdade e a isonomia no processo político eleitoral. Quando altera a garantia prevista no artigo 14 da Constituição, que é a garantia do sufrágio universal. O que seria isso? Quando o poderio econômico utilizado ou na campanha ou na pré-campanha, ele influencia na vontade do eleitor. E ele pode ser realizado de várias formas. Por exemplo, nós tivemos uma senadora cassada do estado do Mato Grosso pelo fato de que ela gastou mais com impulsionamento na pré-campanha, um volume muito alto, do que na campanha eleitoral. Então, você tem que ter ali uma proporção, não existe o quantitativo. Os gastos na campanha eleitoral, eles são essenciais e fundamentais e permitidos para a promoção da democracia. Mas nós temos limites de gastos. E esses limites estão estabelecidos em lei. Você gastar mais que o limite de gasto da campanha eleitoral, na pré-campanha, evidentemente, você vai estar incorrendo em abuso de poder econômico. E o fenômeno que se tem para o abuso de poder econômico é a cassação do registro de candidatura ou do diploma, caso seja eleito o candidato. Doutor, nesse caso aí, por exemplo, quais são os tipos de doações, se podem ou não existir para o candidato? A empresa pode doar, a pessoa física pode fazer doação? Essa pergunta é muito importante, Jodevar, ela é muito inteligente, porque as formas de arrecadação e de gastos estão todos previstos na legislação eleitoral, na Lei 9.504. Então, você não pode ter influência, doação de recursos de empresas, de PJs, de CNPJ, para nem pré-campanha nem campanha eleitoral. Está aí um ponto em que demonstra o abuso de poder político, econômico e da cassação de registro de candidatura. As doações, elas devem ser realizadas ou conforme o sistema misto que nós temos no Brasil, ou pela pessoa física, CPF, dentro do limite permitido, que é 10% do que a pessoa arrecadou no ano anterior, que declarou no imposto de renda, ou pelo sistema público, que é através do fundo eleitoral. Isso só vai acontecer a partir do dia 16 de agosto de 2024. E como é que funciona também a utilização do recurso próprio do candidato? O recurso próprio, ele segue as mesmas regras da pessoa física, né? A pessoa pode doar 10% daquilo que ela arrecadou e daquilo que ela comprovou de rendimentos no ano anterior das eleições. Então você tem um limite de gasto por candidatura, que é delimitado por lei, um valor específico, e a pessoa só pode doar 10% do que ela arrecadou. E aí, doutor, por exemplo, no caso de um candidato muito rico, né, ele pode utilizar 10% ou tem um limite dentro? Não é 10% da riqueza bruta dele, isso que é muito importante.
Por isso que fica delimitado a declaração do imposto de renda do ano anterior. Às vezes a pessoa tem um patrimônio de 10 milhões, mas ela arrecadou 100 mil no ano anterior, então ela vai poder doar só 10 mil. Seria muito fácil ela ter um patrimônio de 10 milhões e falar assim, eu vou colocar 1 milhão na campanha eleitoral. Não, tem esse impeditivo. Então esses são os fatores limitadores que nós temos pela legislação eleitoral para garantir isonomia e garantir igualdade entre os candidatos, para que o poder econômico não influencie no resultado das eleições. Para a gente fechar, Caixa 2, fala pra gente. Caixa 2 é uma pergunta muito interessante, porque é um termo que maciço, né, de conhecimento da massa, mas que nada mais é do que recursos não contabilizados na campanha. A gente ouviu muito isso em reportagens anteriormente, falou assim, não fiz Caixa 2, foram recursos não contabilizados. Recursos não contabilizados é o chamado Caixa 2, que seria isso? Na campanha eleitoral, todos os recursos devem passar por dentro da conta da campanha eleitoral, deve ser declarado de justiça eleitoral e colocado no painel do Divulga Cândido para conhecimento da população e do eleitor, para saber, inclusive, quanto que gastou o candidato. A partir do momento que ele efetiva gastos fora da campanha eleitoral, que o pagamento não é através de nota fiscal e o PIX ou cheque, nós vamos ter um sistema considerado Caixa 2, que são recursos que não são contabilizados e da mesma forma é considerado abuso de poder econômico com a cassação do registro de candidatura. Isso, nesse caso então da cassação, mas na área criminal tem consequências também? Sim, nós temos na tipificação penal eleitoral do crime de Caixa 2, com a punição específica para aqueles que produzem recursos não contabilizados. E principalmente o artigo 350 do Código Penal, que prevê a falsificação de documentos públicos, informações falsas emitidas à Justiça Eleitoral. Tá certo. Olha, nós conversamos mais uma vez com o Dr. Danúbio Remy, advogado especialista em direito eleitoral, e toda quarta-feira ele está aqui com a gente, sempre tirando as nossas dúvidas, orientando você, candidato, pré-candidato, você eleitor, enfim, tudo sobre eleições a gente trata aqui no nosso programa. Dr. Danúbio, muito obrigado mais uma vez. Viu? Muito obrigado, Judevá, a todos os telespectadores da TV Alego. Tá certo. E a gente vai encerrando aqui o nosso programa, fazendo um convite para você. Amanhã, no mesmo horário, a gente vai estar aqui com muitas outras informações. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.